Olá pessoal da turma de desenho técnico, vamos para mais uma aula de ensino do AutoCAD. Nessa aula eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem objetiva como executar os comandos ou utilizar os comandos de edição de desenho, criação de desenhos, denominado matriz retangular e matriz polar. Para completar a parte teórica, eu volto a afirmar mais uma aula, ou para comunicar mais uma aula, que nós temos uma apostila da disciplina. Eu estou passando aqui, mostrando para vocês a apostila. Então, o item matriz retangular está descrito no item 6.12, na página 56. Então, aqui explica, para quem quiser complementar, ficar com alguma dúvida na aula, pode estar lendo a parte teórica da apostila, né? Então esse comando matriz retangular, vamos ver no AutoCAD, ele fica agrupado dentro da aba padrão, junto ao grupo de comandos modificar do AutoCAD. A função do comando matriz retangular é a criação de uma matriz de desenhos, né? É distribuir cópias dos objetos, uma combinação de linhas e colunas definido pelo cadista, ou definido pelo aluno, né? Por você, a quantidade de linhas e colunas que vocês desejam. Então vamos para o AutoCAD, né, verificar como é que nós executamos o comando retangular, ok? Então vamos no AutoCAD, certo? Então está aqui comando matriz retangular e comando matriz polar. Então vamos fazer este desenho, né, mostrando essa distribuição aqui como se fosse o exemplo, né? É o exemplo 29, um exemplo bem simples, uma matriz apenas de círculos. Vou fazer com vocês o desenho do exercício 30, certo? Que é uma matriz, tá? É um conjunto de retângulos formado, né? Simbolizando aqui uma cadeira, tá certo? E né, de uma sala de aula, por exemplo, tá? Então vamos montar essa matriz, tá certo? Então vamos lá primeiro fazer esse desenho. Então vamos, tá? Observar aqui, tá? A construção, o desenho, né, que nós queremos gerar, e vamos partir do início. Então mostrando para vocês aqui, ó, tem uma fotografia aqui do lado esquerdo, tá? Mostrando o desenho a ser construído. Isso daqui então eu tenho, né, um lado 10, outro lado 6, com raio 3, 9, um outro raio do lado direito 3, 12. Então vamos fazer um quadrado, na verdade um retângulo, né, 10 por 12. Então vamos fazer 10, né, vamos ativar o comando orto, 10, vamos fazer desde o início, certo? 12, 10 e vamos fechar aqui 12, ok? Estamos aqui com o retângulo 10 por 12. E eles são arredondados, né, nos cantos com raio 3 e tem um arco aqui, ó, de raio 14, como se fosse demonstrando aqui o encosto da carteira, certo? Aqui é um exemplo apenas. Então vamos construir esse arco de raio 14 aqui, ó. Observe que o desenho não deu a distância, né, desse arco, porque é simbolizando aqui uma carteira apenas, né? Então nós vamos desenhar e trazer esse arco aqui numa distância aproximadamente igual ao descrito no desenho. Então vamos aqui, o que nós temos? Nós vamos utilizar o comando arco, início, fim e o raio. Então eu vou clicar de um lado do retângulo início, fim, colocar o mouse para baixo e vou dar o raio de D14. Então desenhamos aqui um arco de raio 14. Vou clicar, vou selecionar, bom, foi desenhado aqui o raio 14. Vou colocar a cota para vocês verem, vai ficar uma cota um pouco grande, mas está de raio 14, certo? O que nós vamos fazer agora? Pegar esse desenho deste raio e trazer um pouco para baixo. Então vou selecionar o arco, clicar no botão mover, que já foi ensinado, tá? E vou trazer ele aproximadamente, né, nessa distância aqui, acho que fica bom, ok? Vou mover um pouco porque ele usou offset aqui e se aproximou. Enfim, vamos arredondar os cantos. Observe que os cantos têm o raio aqui, como está na apostila, o raio é 3. Então esse arredondamento dos cantos é o comando aqui dentro
modificar, também já passei para vocês o comando concorde. Então, clicando no concorde, ele pergunta que é especificar o primeiro objeto ou, né, vamos digitar o raio, tá? Vamos escolher raio 3, vamos dar Enter, tá? Então, o raio 3, eu vou clicar aqui em múltiplo, porque nós temos 4 arredondamentos para fazer. Então, clique em múltiplo, eu não preciso repetir o comando, clico de um lado da linha, no outro, de um lado da linha de outro, de um lado da linha de outro, ele vai arredondando, de um lado da linha e outro. Ok? Então, está feito a carteira. Eu vou vir aqui, tá? Só para confirmar, uma cota, né, de 6, que na verdade ela tinha os raios, né? 6 com 3 com 3, lembra que eu falei que eram 12, e do outro segmento temos um lado, o outro de 10, como queríamos, né? Como está descrito para ser feito na apostila. Agora nós vamos fazer, né, essa matriz, né, que é representando 4, como se fosse de carteira 4 fileiras por 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, linhas, ok? Então vou aqui, né, só para não ficar repetir todas essas cotas, nós apagamos, né, senão ele repete tudo. Então vou apagar, só vai para confirmar. E como é que nós fazemos para repetir? Bom, é uma maneira muito simples. Nós selecionamos o desenho que nós queremos criar, a matriz retangular. Vamos vir aqui na aba modificar, ele vai estar junto, né, com dentro do grupo de comandos modificar, ok? E a retangular está escrito aqui, ó, matriz retangular, é só clicar no ícone matriz retangular. Observe que ele já fez a matriz, certo? Ele fez uma matriz para cima, tá? Com 4 colunas e 3 linhas. Eu vou clicar nessa seta azul só para ele não ficar em cima dessa letra, ele ficar para baixo, tá? Eu cliquei, traço, tá preso ao mouse, certo? Eu não estou segurando o botão, apenas cliquei, só apenas para o botão, para o desenho vir para baixo. Se o seu ficar para cima, não tem problema, tá? Só porque não sair, tirar de cima da letra. Então, cliquei aqui, tá? Para baixo. Bom, tá aqui nossa matriz. Como é que nós vamos fazer então para ter, tá, mais colunas e definir aqui a distância, tá, entre aqui as carteiras, né, o encosto, e entre, tá, as fileiras, certo? Uma é de 20 e a outra é de 22. Então, observe aqui que aconteceu quando nós clicamos na matriz retangular, tá? Vou clicar aqui em cima, fechar matriz. Observe que quando nós clicamos aqui na matriz, toda a aba, tá, Ribbon aqui em cima do AutoCAD, ela se modifica para esses novos botões. Se a gente fechar a matriz, ela volta na aba original. Se eu selecionar o desenho, ela volta para a aba, né, a aba com os botões da matriz retangular. Bom, nós precisamos então de 4 colunas. Aqui o AutoCAD já veio com 4, tá? Só que linhas nós precisamos de 6, como está no desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, ok, é só digitar 6, ele já vai criar as 6 colunas, como está no desenho. Então, tá? Nosso desenho está praticamente pronto. Tem 4 colunas e 6 linhas. Só que agora a gente precisa colocar, como está lá na apostila, a distância entre as carteiras, tá? Entre o centro da carteira, ou o lado de uma carteira da outra, de 22, e entre as linhas de 20. Então vamos lá colocar essa distância, ok? Clico em qualquer ponto, né, gerado da matriz, e vai aparecer os botões novamente, certo? Então esses botões vão nos fornecer, tá, essa distância. Então o que eu posso, né, especificar aqui, entre as colunas. Entre as colunas está 22 aqui, ó. Então nós precisamos aqui, ó, digitar 22. Ok? Digitamos 22, podemos clicar, né, com o mouse em qualquer ponto, tá? Ele já vai dar distâncias. Eu vou mostrar para vocês para conferir. E entre as linhas nós precisamos de 20. Observe que aqui está menos 18, mas vamos digitar aqui 20. Vai dar 20. Dou Enter, tá? Ele foi para cima. Deixa eu fechar aqui, só selecionar aqui, clicar para baixo, tá? Como eu inverti, ok? Eu vou colocar menos 20 aqui para ficar, tá, a distância.
tem que lembrar que eu tenho que colocar, eu coloquei o sinal negativo porque eu inverti o desenho, ok? Então vamos lá, só que distância, né? É distância aqui, apenas ele está entendendo esse sinal negativo porque eu virei o desenho para baixo, certo? Lá no começo para não ficar em cima do texto que nós colocamos aqui, que eu coloquei matriz retangular. Apenas isso mudou, ok? Então, para terminar, fecho aqui a matriz, está feito o desenho matriz. Vamos confirmar aqui, ó, tá? Vou vir aqui na dimensão linear, tá? Clicar no ponto da carteira, do outro ponto, deu 22 como está o desenho. Vou no outro ponto, tá? 20, ok? Então, está aqui desenhado para vocês verem a matriz retangular. 22 entre as fileiras, pode ser qualquer ponto, tá? Não tem aqui esse 22 entre qualquer distância. Se eu clicar nesse lado, a esse lado da carteira, ó, 22 é o espaçamento entre as linhas. Qualquer coisa que estiver errado, tá? É só clicar na matriz, ela volta lá, tá? Nós podemos estar modificando. Esse 66 é a distância, né, entre uma extremidade e a outra. O menos 100 é a distância, né, entre as duas extremidades na vertical. E é os outros, né, esses níveis seriam, né, os desenhos mais objetos quando eu tenho níveis, né, por exemplo, um desenho 3D, tá? E outros, né, comandos mais avançados, tá? Que ficaria para uma segunda etapa de aprendizado, certo? Então a matriz retangular era essa daqui que eu queria passar para vocês de uma maneira simples de vocês estarem fazendo, né, a matriz. Não precisa fazer desenho por desenho, copiar e colar. O AutoCAD repete o desenho, certo? Então, simples assim. Ah, professor, se eu quiser, né, colocar mais duas fileiras aqui, é só clicar aqui, ó, nós digitamos, por exemplo, 6, tá? Ele desenhou, né? Eu cliquei no 6 e cliquei no 22 aqui só para ele executar o comando, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Se eu quiser aumentar o número de fileiras mais, tá? Para baixo, eu posso colocar aqui, por exemplo, 10, tá? Digitei 10, daí confirmei com Enter, clique em fechar, ele fez lá, ó, 6 por 10, certo? Então, é assim que é feita a matriz, nós podemos, né, fazer a matriz retangular. Bom, o segundo, né, etapa é matriz polar, tem esse exemplo, né, na apostila para vocês fazerem, né, tem dessa simulação, dessa engrenagem, né, utilizada na maquinaria agrícola, muito tranquilo de ser feito, né, fazer apenas um dente da engrenagem, pede para ele rodar os dentes, certo? Tem outros exemplos lá também aplicados para vocês fazerem, certo? Vou fazer esse daqui que é o exercício, vamos lá ver, matriz polar, tá? Vamos fazer o primeiro aqui, exercício 31, tá? Para vocês verem, tá? Então, vou repetir o exercício 31 da matriz polar, ok? Tá aqui matriz polar, vamos repetir esse desenho. Observe, vou fazer aqui ao lado, vamos copiar, né? Esse desenho, eu tenho aqui uma linha espessa, aqui eu tenho essa, simbolizando aqui, parece uma estrela, né? O que é aqui? Eu tenho dois quadrados rotacionados de 30 por 30, e tenho aqui esses furos, né? São 16 furos, né? Se nós contarmos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 furos. Então, vamos fazer, tá? Eu vou escolher aqui uma linha, né, espessa, 30, e vamos fazer, tá, esse desenho. Vou começar pelo raio maior, tá? Vou clicar em círculo, vou escolher R de raio, o raio é 45, dou Enter, tá? Vou clicar em algum ponto, tá? Vamos repetir o desenho, vamos clicar no ponto, tá? Raio 45, Enter, e está feito o raio 45. Eu tenho um raio aqui com uma linha pontilhada de raio 38, então vou lá escolher, tá? Camada pontilhada, vou clicar em círculo, tá? Se ele não achar o centro, pessoal, roda o mouse, tá? Pelo círculo maior que ele vai achar o centro. E se ele não achar essa bolinha centro, lembra de ativar o objeto Snap aqui embaixo, ok? O centro tem que estar ticado, ok? Senão ele não acha. Então, centro, digita 38, está feito, tá? O raio, tá? O círculo de raio 38.
há duas linhas aqui, ó, uma linha, né, representando aqui, dividindo o círculo em 4 quadrantes. Então vamos fazer linha, é só colocar o ponto aqui, ó. Lembra que aqui está o quadrante estar ativo do círculo, então por isso que achou, tá? Então achei, né, objeto de precisão. Não esqueçam de ativar quando há necessidade. Então faço uma linha, a outra linha, tá? Lembra, a linha nós já fizemos bastante desde o começo das primeiras aulas do AutoCAD. Então tá feito as duas linhas, ok? Agora eu vou fazer esse quadrado aqui 30 por 30. É uma maneira bem simples, tá? De fazer esse quadrado. A linha 30, uma linha mais grossa, ok? Vou partir de algum ponto, tá? No centro do círculo. Se ele é 30, eu vou ativar o ortogonal. Eu vou andar metade, que é 15 para a direita. Vou subir 15, que é metade de 30. Eu venho para a esquerda 30, vou descer 30, para a direita 30, tá? E fechar aqui, ó. Pronto, está desenhado. Mas por que eu quero desenhar esse quadrado? Eu vou selecionar essa linha para apagar, tá? Com a seleção azul. Selecionei, aperto Delete. Ok, observe agora que nós temos esse quadrado. E o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todo esse quadrado. Eu vou selecionar a seleção azul, que seleciona tudo, tá? E vou pedir para rotacionar em função do ponto central, ó. Selecionei o quadrado, clico no botão rotacionar, que eu já expliquei para vocês. Aqui, especificar ponto base. Nosso ponto base é o centro. Então, coloquei ponto base. E vou rotacionar 45 graus. Então, eu digito 45 na linha de comando, dou Enter. E ele rotacionou. Só que lembra que quando nós digitamos o comando rotacionar, ele apaga o anterior, tá? Então, vou dar um Ctrl Z para ele rodar, tá? Vou selecionar novamente, clicar no rotacionar, ponto base e vir aqui embaixo, ó. Não esqueçam de fazer, clicar em cópia. Cópia, tá? Digitar 45 e dar Enter. Ele copiou o primeiro, tá? Só que ele rotacionou e manteve o desenho do primeiro, ok? Agora vamos, tá, dar o comando aparar, né? Vou selecionar aqui azul, clicar na tesourinha, que é o comando aparar, e vamos, tá, aparar as linhas necessárias, ok? Pronto, está feito o desenho central, tá? 30 por 30. Vou especificar aqui, ó, as dimensões para vocês confirmarem, ó, 30 por 30, certo? E o raio, ó, do raio do círculo maior, olha lá, 45, o raio do círculo menor, 38. O que nós precisamos fazer agora? Os furos, tá? Agora que vem o ensino, né, do comando rotacionar, ok? Agora estávamos fazendo o desenho, agora que vem, né, o objeto desse aqui. O comando é bem simples, o comando rotacionar, vocês vão ver. Primeiro que nós queremos rotacionar um círculo de raio 3,5. Então vamos fazer esse círculo, né? Vou escolher a camada 30, clicar em círculo, vou escolher esse ponto aqui, certo? Poderia ser este ponto, poderia ser algum ponto de precisão que nós temos, né, na figura. Então vou clicar, fazer o primeiro, que eu vou clicar neste ponto, o raio 3,5, Enter, então está feito o primeiro círculo. Não preciso fazer os demais, olha que fácil. Seleciono esse círculo, vou lá no comando, né, matriz polar. Assim que eu clicar na matriz polar, ele vai pedir para especificar o ponto central da matriz. Qual que vai ser o ponto de referência onde ele vai girar? Certo? A gente tem que escolher o centro do círculo. Ó. Vou clicar no centro do círculo. Ele girou, ele fez já 6 furos e mudou, como no anterior, a aba Ribbon do AutoCAD para a matriz polar. E colocou aqui, ó, itens 6, só que nós queremos 16. Então eu digito 16, dou Enter, tá? Clico no de baixo e ele faz, tá? Ou clico fora, tá? Ele faz o desenho do 6, certo? Ah, eu quero mais. Então eu venho aqui, digito 20, tá? Ele fez 20 furos. Eu quero, tá, apenas 4. Digito 4. Ele fez 4 furos, certo? Então, aqui que nós escolhemos. Como nesse desenho é 16, eu digitei 16,
clico fora, ele faz os desenhos dos 16 círculos. Ah, professor, e se fosse só na metade do círculo? Aqui embaixo, pessoal, nessa linha, esse daqui entre a distância entre, é o arco, né? É a distância entre um círculo e o outro. Observe que quando nós colocamos aqui, por exemplo, 4, né? Aqui já muda para 90, ó, 90 graus desse ponto a este. Olha o desenho aqui, ó, entre os círculos, tá? Então a gente pode escolher o número de círculos ou o ângulo entre um e o outro, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 16. Aqui embaixo então ficou 23 graus, só que eu quero aqui metade da esfera. Ao invés de ser 360 graus, eu vou colocar 180, tá? Observe que ele desenhou os 16, ó, juntou todos e juntou na metade do círculo, ok? Só 180 graus. Então vamos manter os 180, certo? Fez o desenho, às vezes ele demora um pouquinho. Então está feito o desenho. Essa seta também significa, se nós colocarmos aqui, eu vou só mostrando os recursos, né? 180, ele fez 180. Se eu clicar nessa seta, ele vai tá alterando os botões para cima ou para baixo, tá? E esse associativa, esse ele vai estar vinculado um ao outro, tá? Por exemplo, eu vou fechar aqui, ó, um botão, se eu selecionar um círculo, ele apaga todos, tá? Diferente de não for associativo. Vou fazer a matriz polar novamente, não fazer associativa para vocês verem, tá? 4, vou tirar essa associativa, fechar a matriz. Observe que agora cada círculo fica um objeto indiferente, não está associado um ao outro, tá certo? Então agora eu vou dar o Ctrl Z para voltar. Então mostrando com o mesmo desenho, mostrando vários recursos, tá? Modificar, aba matriz polar, escolhe o centro, 16, tá? Fez os 16 círculos, certo? Vamos lá. Então tá, para finalizar essa aula, clico no botão fechar, está feito o desenho. Só vou inserir a cota aqui do círculo menor para finalizar a aula, escolher a camada texto cota, tá? Tá aqui cotado 3,5, certo? Inserindo todas as cotas, né? 30, 30, um raio 3,5, raio 38, raio 45. Então, nesta aula, tá? Finalizo aqui sobre os comandos matriz retangular e matriz polar. Então, até a próxima aula, pessoal.